Estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Sou Regina Ferreira, assistente social e pré-candidata a vereadora pelo município de Carapicuíba. Agradeço a participação de todas vocês pela presença em mais uma live. Mulher negra na política. A subrepresentação feminina na política gera consequências que se refletem principalmente, mas não unicamente, na idealização, construção e execução de políticas públicas que consideram as questões do ser mulher. Para dialogarmos sobre o tema, convidamos uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, doutora Maria Palmira, professora de ensino superior, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, implantou e coordenou a área temática de saúde da população negra da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, na gestão da Marta Suplicy. Boa noite, doutora Maria Palmira. Seja bem-vinda nessa live comigo hoje. Por favor, gostaria que a senhora se apresentasse e falasse um pouquinho sobre as suas lutas e conquistas. Sabemos que obstáculos foram muitos nessa sociedade preconceituosa e machista. Boa noite, fique à vontade. Boa noite, Regina. Que satisfação estar aqui com você. Você já fez a minha apresentação. Sou professora de ensino superior. Foi uma grata satisfação tê-la como aluna. Somos colegas agora, então, de profissão também. Eu tive a grata satisfação de exercer a profissão de assistente social, mas já sou aposentada. Sou bacharelada em serviço social, mas sou mestre e doutora também em psicologia social. Trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde como assistente social e depois tive alguns intervalos um intervalo longe da Secretaria Municipal de Saúde, foi quando eu tive a satisfação de integrar a segunda gestão do governo do presidente Lula em Brasília. Eu trabalhei com políticas para as comunidades tradicionais. Esta foi uma experiência muito, muito gratificante para mim, porque é uma tarefa que poucos valorizam, mas trabalhar com população quilombola, população cigana, população ribeirinhas, enfim, as comunidades que até então eram muito invisibilizadas, foi um prazer muito grande. É um trabalho árduo, mas uma satisfação muito grande poder trabalhar com essa população. Como eu trabalhei durante muitos anos na área da saúde, também eu tive a oportunidade de, com outras colegas, implementar a temática de saúde da população negra, para que a gente pudesse melhorar o cuidado, a atenção à saúde das mulheres, a saúde, a prevenção às doenças que são comuns às outras populações também, mas que acaba favorecendo muitas vezes mortalidades precoces por causas evitáveis por conta de falta de cuidado, né? Então, essa foi um trabalho importante que realizamos, que desenvolvi na Secretaria Municipal de Saúde. E hoje eu estou aqui, na verdade, para falar da importância que é essa experiência que você está vivenciando, né? Que é a participação da mulher na política, em outros espaços de poder, né? Integrar, participar de instâncias de poder, sobretudo a mulher negra, eu acho que é uma das experiências mais importantes que as mulheres negras precisam desbravar hoje. Então, estamos aqui para conversar sobre esse tema hoje. Muito mais do que falar de mim, eu quero falar desse tema hoje. O quão importante é ver as mulheres, sobretudo as mulheres negras, participando, pleiteando, reivindicando espaços na política. É isso.
Obrigada pela apresentação, né? Professora Maria Palmira, como a senhora enxerga a questão da visibilidade e aceitação da mulher negra no poder? Né? Então, eu gostaria que desse uma explanada nisso, né? Porque nós estamos vivendo, assim, um período de muitas lutas, né, em relação às mulheres no poder, o preconceito, estamos assim passando nem nos Estados Unidos, né, a luta, né, racial tá muito acirrada, né, e eu sei que lutas eu vou ter que travar, né, e a gente sabe que lutas vão ter que travar. Eu gostaria que a senhora desse mais explanada nessa pergunta para mim, sobre a aceitação da mulher no poder. Como que a senhora enxerga isso? Olha, no Brasil, a gente não tem muita ainda não é expressiva a participação das mulheres, de uma maneira geral, nos espaços de poder, e da mulher negra em particular. Infelizmente, ainda são poucas as mulheres nas instâncias, nos espaços de decisão, seja nas empresas, nas corporações, nas empresas de capital privado, seja nas instituições governamentais, nas instituições públicas. Então, nós precisamos melhorar a participação, e seja no legislativo também. Então, nós precisamos melhorar a participação das mulheres nesses espaços. No legislativo, é um espaço de disputa política, né? E agora, por exemplo, a gente está num momento privilegiado, que é de apresentação de candidaturas, e é um momento de convencimento do eleitorado, então, de sensibilização, de apresentar os problemas que a sociedade tem e que precisam ser debatidos e enfrentados. Então, como esse segmento, o segmento das mulheres negras, é um segmento subrepresentado na política, é um momento de estabelecermos esse debate, de sensibilizar a sociedade, sensibilizar as mulheres negras, as mulheres de uma maneira geral, para que elas deem um voto de confiança às candidatas negras e depositem o seu voto nas mulheres negras que têm essa trajetória de luta em prol dos direitos sociais, né, dos direitos de conquista, de direito em prol da saúde pública, da habitação, da educação, em defesa dos direitos básicos, porque eu estou falando isso porque não basta você apenas votar numa mulher negra, não é disso que estamos falando. Estamos falando de defender candidaturas de mulheres negras que têm uma trajetória de luta em prol dos interesses da classe trabalhadora, e, sobretudo, da classe trabalhadora de baixa renda, das mães de famílias, as mulheres que lutam sozinhas, muitas vezes, para educar os seus filhos. São essas mulheres que labutam cotidianamente, que estão subrepresentadas na política e que precisam de representação. Então, é para elas que precisamos dirigir as nossas falas, né? Para que elas deem o voto de confiança para essas candidatas, né? É disso que estamos falando. Então, as mulheres negras elas ganham menos quando comparada a renda com a renda das mulheres brancas e a renda de trabalhadores negros e trabalhadores do sexo masculino brancos. Então, precisamos trabalhar para melhorar isso, né? São poucas, são bem poucas. A representação ela é ainda muito baixa. Eu poderia pegar em termos de números, mas, de uma maneira geral, as mulheres negras elas ganham 30% menos do que
a renda dos trabalhadores, dos homens brancos de uma maneira geral, né? Seria aí 70%. Se a gente pegar um salário de R$ 1.000, elas receberiam em torno de R$ 700. Então, é uma defasagem muito grande, né? Então, O Edivaldo Viola, ele me passou uma mensagem aqui. Tem pessoas amigas, conhecidas, pessoas queridas que querem entrar na sala com a gente, que querem ser recebidas na minha sala. Então, eu vou autorizar a entrada, vou abrir a porta da minha sala para a professora Juliana e para a Ana Maria. Vamos lá, pode liberar. Sejam bem-vindas. Que surpresa boa. Seja bem-vinda, Ana Maria. Obrigada. Fique à vontade, pode se apresentar. Obrigada. Assim, para mim é uma surpresa estar recebendo você na minha sala, né? Eu acho que o debate está tão bom, vai ser tão bom, né? Que a sua participação é muito importante. Ana Maria, se apresente aí para a gente, por favor, que para mim também é uma surpresa a sua entrada. Seja bem-vinda, se apresente. Obrigada. Eu sou Ana Maria, eu moro aqui em Pirituba e entrei na sala para acompanhar o debate aí de vocês e as falas, né? Então, isso me interessa. Fique à vontade, pode ficar na sala com a gente. Quer fazer alguma pergunta? Você também é pré-candidata? Se apresente. Não, se apresente, Ana Maria, por favor. Eu sou funcionária pública, estou no afastamento social, porque sou grupo de risco, e me interessei pelo debate porque eu quero conhecer os candidatos negros para a próxima eleição. Tá certo, tá certo. Eu sou daqui de Carapicuíba, seja bem-vinda. Professora Maria Palmira, nós temos o Rafael Pimenta, ele é estudante de serviço social e fundador da ONG Instituto Novo Alvorecer. Ele está comigo fazendo um trabalho aqui em Carapicuíba já tem algum tempo, né? Ele nos deixou uma pergunta: se existem políticas públicas específicas, né, para nós, mulheres negras, termos acesso, né, nesses espaços de poder. A senhora tem algum conhecimento dessas políticas? Olha, nós tivemos políticas no âmbito federal durante os governos do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma Rousseff. Tínhamos uma secretaria de políticas para as mulheres, e nessa secretaria tinha toda uma política nacional com foco para as mulheres, e como as mulheres negras, elas são as mulheres que estão numa posição de desvantagem social em relação às outras mulheres. Por exemplo, quando você pega o programa de transferência de renda, como ele tinha ali a preocupação com o quesito cor, né? Você fazer esse recorte para você aferir renda, então você fazia uma inclusão maior de mulheres negras. O programa Minha Casa Minha Vida, também com este recorte. Então, você ia favorecendo, de uma maneira ou de outra, as mulheres negras de baixa renda. Você não tinha uma política específica para as mulheres negras, mas os programas, eles tinham esse recorte de cor, né? Assim como as políticas e ações afirmativas na educação, né? Essa sim, deliberadamente com recorte de cor. Para homens ou para as mulheres. Então, vieram a favorecer muito as estudantes, os estudantes, as mulheres negras de uma maneira geral, né?
Infelizmente, a saída da, da presidenta Dilma do governo e o congelamento do orçamento que houve logo em seguida com o governo Temer, acabou desmantelando essas políticas no âmbito federal e o desmantelamento das políticas nas prefeituras também. Na cidade de São Paulo, por exemplo, as secretarias perderam o status de secretaria e acabaram adquirindo um status de, como se diz, elas adquiriram um status de coordenadoria. Então, perde poder, né, perde recursos, porque não tem mais orçamento, e você não tem como realizar, né, como prestar serviços para essa população. E em outras localidades, em outros estados, outras cidades, eu não tenho esse levantamento. Dá para falar um pouco daqui de São Paulo, que o governo do prefeito, primeiro do prefeito Dória e logo em seguida do prefeito Bruno Covas, ele fez um edital que retirou o status de secretaria e transformou em coordenadoria. Então, isso significou perda de recurso também. Então, a política de prevenção de violência para as mulheres, um conjunto de serviços que tinha, deixaram de existir. Isso é muito ruim, né? Então, as candidatas que, nas suas plataformas, nas suas propostas, que vão apresentar candidaturas, elas precisam ter essa sensibilidade daqui para frente, né? De olhar as necessidades e as expectativas das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, as mulheres chefes de famílias. Elas têm outras necessidades do que aquelas necessidades que têm as mulheres que têm mais recursos, né? As mulheres que não são de baixa renda, elas têm necessidades diferentes. Tá, professora, a senhora pode continuar. Pode continuar. Então, não sei se era um pouco isso que ele gostaria de ouvir, não sei se era um pouco nessa linha. Porque assim, nós temos assim a coordenadoria e as secretarias, né? Então, assim, a verba, ela é diferenciada. A senhora pode dar uma explanada assim, por exemplo, o que é coordenadoria e o que é uma secretaria? Como que abrange? Uma coordenadoria, ela não tem orçamento próprio, geralmente ela está subordinada a uma secretaria, né? E uma secretaria, ela tem autonomia, ela tem diretriz, ela tem orçamento próprio, ela tem um status diferenciado dentro do governo, né? E com dotação orçamentária, você pode estabelecer um programa, uma diretriz de programática, né, do que você vai implementar. Você pode atender às necessidades pleiteadas pela população. Agora, coordenadoria até pessoal é difícil você ter um quadro de recursos humanos para você trabalhar, para você executar as tarefas que são requeridas naquela pasta. Uma coordenadoria é um nível muito rebaixado para a execução de política pública. Geralmente ela está subordinada a outras instâncias de governo. É muito ruim. O Rafael está dizendo que sim. Sim. Né? Ele compreendeu. Tá, pode continuar. Ele disse que ele compreendeu e a resposta, ele agradece, tá, pela resposta. A senhora pode continuar. Agora, vejamos, né? A gente, quando fala das necessidades, uma secretaria de políticas
vou pegar o foco, por exemplo, de violação dos direitos humanos das mulheres negras em particular. A gente tem um número muito elevado de mulheres negras que são vítimas de violência, mulheres negras que morrem vítimas de feminicídio, por exemplo. Esse tem que ser um cuidado que o gestor público ele precisa olhar com mais atenção para essa realidade. E medidas precisam ser adotadas, né, no sentido de implementação de políticas públicas que assegurem o direito à vida desse segmento da população, né? Agora, para isso, você precisa de recursos, né? No sentido de que, quando uma mulher ela é ameaçada, ela não pode fazer a denúncia da ameaça sofrida e retornar para casa junto do agressor. Ela precisa ter um lugar onde ela fique em segurança, não só ela, mas também geralmente com os filhos, né? E para isso você precisa do quê? Você precisa de políticas protetivas para essa mulher. Ela precisa ficar em segurança, ela precisa ficar em proteção. Você precisa, além disso, de políticas que seja capaz de oferecer algum tipo de formação, de qualificação para que essa mulher possa se inserir no mercado de trabalho. Ela precisa conquistar autonomia, mas para isso também você precisa oferecer para ela algum tipo de formação, né, de qualificação profissional. Então, isso é importante. Você precisa de recursos, né, de parcerias. Se você não tem uma dotação orçamentária para isso, não adianta você apenas falar que você tem uma política voltada para as mulheres sem ter absolutamente recursos, né, para atender esse segmento da população. Não pode ficar só no plano discursivo, né? Você precisa efetivar, precisa sair do plano discursivo para entrar na proposição, né? Porque os movimentos já saíram desse momento reivindicativo para entrar no momento da proposição. E os entes federativos, o poder público, igualmente, né? Quando eles chegam ao poder, eles precisam ter esse compromisso, né? Eu acho que eu ia fazer uma pergunta para você, Palmira. Eu acho que você até respondeu. Porque, assim, devido ao isolamento, né, a violência contra a mulher, esse isolamento social devido ao Covid, ela tem aumentado muito, né? Principalmente nós, mulheres periféricas, né? Nós, mulheres, as que mais sofremos, nós, mulheres pretas e periféricas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, mas acho que você já já falou um pouquinho sobre isso, mas como você também é psicóloga, né, social, queria que desse uma palavrinha para essas mulheres, porque eu tenho muitas companheiras que estão nos acompanhando, né, e com certeza, dentre elas, alguma dessas devem estar passando por esse tipo de situação, né. Aí eu queria que a senhora desse que falasse um pouquinho sobre esse assunto para a gente também, porque esse período de pandemia, assim, são 90 dias confinado dentro de casa, sem sair, né, com dificuldades, o psicológico, né, da gente ficou, né, nós estamos com o psicológico meio diferenciado, estamos dormindo mal, né, no meu caso, eu estou tendo muita insônia, acordo de madrugada, nós não temos muito horário, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o isolamento, né, nesse período de pandemia aí que nós estamos passando. Olha, ninguém esperava que essa situação fosse acontecer. Então, todos nós somos surpreendidos, né? E essa foi uma surpresa muito negativa para cada um de nós, né? O coronavírus e a Covid-19 foi
uma situação que mexeu com o ritmo, com o modo de vida de cada um. E ficar em casa durante esse período, nós vamos completar, para quem está conseguindo e para quem tem condições de ficar em casa, já vão completar 90 dias, né, 90 em casa. dias. E nesse sentido, você precisa reinventar a vida para você ficar bem em casa, né? E aí eu acho que as pessoas elas precisam se recriar, né? Nas periferias, eu acho que já existem tantas faltas, né? E os espaços eles são tão reduzidos que as pessoas, as famílias, elas precisam se recriar para que esse momento ele transcorra da melhor maneira possível, né? Houve um aumento dos casos de violência contra as mulheres nesse período de pandemia. E nós não sabemos ainda, não conseguimos ainda avaliar onde foi que mais aumentou os casos de violência, porque a violência, infelizmente, ela atinge muito mulheres das periferias, é um dado, isso é fato, mas ela é fato também que a violência ela atinge também mulheres de classe média, né? Também morre de feminicídio mulheres de classe média. Nas periferias, eu penso que nós precisamos encontrar uma estratégia de solidariedade. O associativismo nas periferias de mulheres precisa recriar a solidariedade entre as mulheres, né, para denunciar quando tem uma mulher sob risco quando ela estiver sob ameaça de violência, quando a vida, a integridade física, a integridade psicológica, a integridade moral dela, quando ela estiver passando por algum tipo de ameaça dessa natureza, ela e os filhos, né? Então, precisamos pensar estratégias de proteção dessas mulheres. Elas não podem ficar sozinhas. Então, elas precisam criar formas de dizer quando elas estão passando por essa ameaça e como denunciar. Olha, isso está acontecendo comigo agora, eu preciso que me ajudem, eu preciso sair daqui agora, me ajudem a sair de casa, porque senão eu posso ser morta. Então, criar códigos de comunicação, de denúncia de que estão sob ameaça, né? E nas periferias, eu acho que precisa criar também aqueles programas de reeducação de pessoas, de homens que praticam atos violentos, porque não pode continuar exercendo, praticando violência contra as mulheres dessa forma. É muito desconfortável a gente olhar e ver, seja nas periferias, seja a polícia, agredir com tanta violência, com tanta truculência as mulheres. E eu fico pensando por quê, né? O que leva homens tão fortes, né? Pegar mulheres, às vezes, do ponto de vista físico, tão frágeis e agredir com tanta brutalidade. Então, isso precisa ser discutido. A formação, ao formar os homens desde cedo, desde pequeno, desde o processo de socialização primária, desde a primeira educação que oferecemos para esses meninos, precisamos falar sobre isso. Eu acho que a única forma da gente mudar a sociedade é falando da questão da violência desde cedo, né? As pessoas não podem naturalizar a violência, achar que é normal você tratar o outro com brutalidade, porque primeiro vem um xingamento, depois vem um empurrão,
vem um puxão de cabelo, vem um grito, e vem os solavancos, enfim. E aí, e por aí vai, né? Vem a ideia de posse, e aí vem o crescente da violência. Não pode, né? A gente precisa começar a desnaturalizar a violência. E as mulheres não podem achar que é normal, né, serem tratadas com tanta brutalidade dessa forma. E nesse momento agora de isolamento, precisa haver mais solidariedade de todos, porque a gente não sabe até quando vamos viver essa experiência de isolamento. E o isolamento, eu acho que ele precisa, Regina, ser tratado como uma coisa protetiva. As pessoas não podem ver o isolamento como uma coisa negativa. Estar em casa nesse momento é uma estratégia de proteção da vida, né? Não se pode ver o isolamento como uma coisa negativa, porque quando a gente usa a palavra isolar, a gente está falando de apartar, de segregar, de afastar. E para a população negra, essa palavra é uma palavra muito pesada. Muito Né? forte, Então, nós verdade. precisamos ressignificar a palavra isolamento, né? Porque neste momento, quando a gente fala, olha, nós estamos afastando do perigo, nós estamos isolando do risco, então nós estamos protegendo. Isolar nesse momento significa proteger do risco. Vamos ressignificar para que as pessoas fiquem em casa de uma trabalhem melhor o significado de ficar em casa nesse momento, para que não seja um ato de sofrimento para cada um que esteja precisando ficar em casa. Né? A May está falando, Regina, do outro lado do mundo, sabia? Ai, A May, ela é está mesmo? falando dos Estados Unidos. Nossa, que bacana! Que É, bacana! essa que Nossa, falou anteriormente aí. que bom, que bom. Eu queria saber, aqui, olha, tem alguém na minha página, Juntos Somos Mais Fortes? Eu queria saber se pensam em estratégia para as mulheres terem mais espaços. Olha, se temos estratégias, temos de criar Sim, essa sim. estratégia. Eu acho que a criação de estratégias que depende muito de nós mesmas, né? Eu acho que a união, pegar uma na mão da outra, para a gente poder estar articulando alguma coisa, né? Para a gente poder estar na política. Qual é a sua opinião, Olha, parece que professor? está travando a transmissão. Eu não sei se é a minha, se é a sua. Eu estou ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem, Palmeira. É? Então, A Vilma Martins está te mandando boa noite. boa noite, Vilma. Também foi aluna. A Elizabeth, aqui Boa está tudo normal para ela. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Débora Dias, Flávia May, do coletivo das meninas de Osasco. Obrigado aí pela participação mais uma vez na nossa live. Né? E se ela pode responder para a gente. Professora Juliana Francini, está ok para ela também. Boa noite. Boa noite, Juliana Francini. Obrigado pela participação. Então ótimo. Vamos Então, falar um pouquinho das estratégias, né? Vamos ver se a gente consegue entrar nas estratégias, se a gente consegue articular alguma coisa, né, para as mulheres aí negras que estão resistindo, né, e persistindo para entrar aí na política. Pois eu acho que a mobilização, o associativismo é o primeiro passo, né? Ninguém consegue acessar o poder sem uma estratégia coletiva. Isso é importante. E eu me lembro muito, Regina, das estratégias da década de 70, onde as
as associações de bairro, elas eram muito fortes, né? Sim. Então, é importante que se resgate essas formas de associativismo de mulheres e que se pense dentro das micro-regiões, que discuta os problemas, né? Quais são os problemas, os nossos problemas aqui, no nosso pedaço? Aqui é o quê? É creche, o nosso problema aqui é creche, o nosso problema é saúde, o nosso problema é violência, é falta do quê? Né? E aí você, a partir dessas discussões, você pensa um plano de intervenção para aquela região, né? E a partir desse plano, as mulheres vão se comprometer com uma candidatura, e essa candidatura, sendo vitoriosa, ela tem que se comprometer com aquele projeto, né? Então, isso é muito importante, porque senão a pessoa também, ela, ao chegar ao poder, ela se sente desobrigada a atender aquela agenda. Então, ela tem que ter uma agenda, né, com aquela comunidade, com aquela população. E quando ela chega ao poder, ela tem que estar em contato permanente com aquela sua comunidade. Ela não pode se afastar daquela comunidade, né? Então, é moradia, é regularização, é construção, as estratégias. Então, as mulheres precisam fortalecer os associativismos, né? Voltar, retomar as estratégias de coletividade, né? Eu sei que é difícil o tempo para as reuniões, mas eu acho que hoje existe algo em favor das coletividades, que são as reuniões online. As pessoas já não precisam mais fazer os deslocamentos, elas não precisam do tempo que antes era necessário de se deslocar, ir até a casa de alguém. Então, a partir do uso da tecnologia a favor das estratégias políticas, né? Discutir um plano, e isso é uma coisa importante. Entender que o racismo, ele viola direitos das mulheres, né? E que o sexismo também, a discriminação contra a mulher, independente dela ser negra ou branca, ele também viola direitos. Hoje a gente tem muitas mulheres chefes de famílias e que ganham pouco. Então, essas mulheres, elas precisam entrar na agenda dos governantes. Então, precisa falar sobre isso. Muitas vezes a mulher que é responsável sozinha pela sua família, ela acaba não sendo considerada na agenda dos governantes. Então, precisa colocar ali, olha, o que eu estou precisando? Eu tenho que trabalhar, e meu filho fica com quem? Sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, estamos vivendo um momento muito curioso, porque está se discutindo o relaxamento do isolamento, sem, contudo, pensar com quem que as mães deixam os filhos que não estão na escola. Né? As escolas não estão abertas, as creches não estão abertas para as crianças. E os donos de empresas, os comerciantes, sobretudo, eles estão convocando trabalhadoras para o retorno ao trabalho. E os filhos vão ficar com quem? Verdade. A gente teve recentemente uma criança de 5 anos que morreu porque foi largada sozinha num elevador. Então, essa crueldade, ela não pode acontecer. Né? Ela não pode mais acontecer. Então, você tem que contemplar as necessidades dessas mães, dessas mulheres. Elas precisam ser incluídas
num plano de governo, né? Você não pode pensar a cidade como se essas pessoas não tivessem necessidades, elas têm necessidades específicas, e essas necessidades precisam ser incluídas, né? Quando você pensa a cidade, isso é desafio, né? Essa mulher, ela está sozinha, mas ela não está sozinha, ela está sozinha com a sua família, com seu filho. Então, estão pensando hoje, aqui na cidade, a gente tem um problemão, que é o problema da Covid. Então, estão falando, não, precisa retomar a economia. Os trabalhadores precisam voltar ao trabalho, o comércio precisa reabrir, a economia precisa girar. Ora, e eu faço o que com as crianças? Eu deixo elas ficam sob os cuidados de quem? Ninguém está falando sobre isso. Isso é muito sério, isso é muito grave. As crianças precisam ser cuidadas, né? Não sei se... Não, tá. Mas é isso mesmo, sabe? Professora Palmira, o Edivaldo Viola, ele queria saber se a senhora, se você se espelha ou admira alguma mulher que está ou esteve no poder. Eu admiro, sabe quem? Eu admiro muito a Michelle Obama, né? Acho que ela é nossa diva, né? Ela é nossa diva. Eu admiro muito a Michelle Obama, mas eu admiro muito também a nossa ex-presidenta. Eu acho ela uma mulher muito forte por tudo que ela viveu, né? Porque uma pessoa que passa pela experiência de tortura e tem a serenidade que ela tem, é uma mulher extraordinária. Então, essas duas mulheres, para mim, são duas mulheres maravilhosas, né? E então Michelle Obama e a Dilma são duas mulheres que estiveram no poder, que me representam, né? Enquanto fortalezas, né? Que atravessaram, uma porque enfrentou racismo, discriminação, toda sorte de discriminação com muita serenidade, que é a Michelle, né? E a outra porque viveu a experiência da tortura, chegou ao poder, foi deposta injustamente, em nenhum momento ela perdeu a serenidade, né? Então, em nenhum momento ela deixou a gente perder com ela a confiança de que ela não tinha feito qualquer coisa de errado. O Rafael Pinto, ele é meu coordenador de campanha, ele está desejando a todos boa noite. É um prazer estar falando com você, viu, Maria Palmeira? E ele pediu para fazer uma pergunta. Como está vendo a saúde da população negra nesse momento da pandemia? Em especial, a situação e o protagonismo da mulher negra? Olha, na pandemia, a população negra, por falta de acesso, está sendo dizimada, por falta de acesso e por falta de compromisso dos governantes. E isso, do meu ponto de vista, precisa ser denunciado, né? Precisa ser denunciado, porque a população negra já tem uma expectativa de vida mais baixa quando comparada com a população branca. Então, essa população, ela acaba sendo mais atingida do que as outras populações, né? E essa agenda, portanto, de saúde da população negra precisa ser retomada dessa perspectiva. Esse debate precisa ser feito, porque as doenças por causas evitáveis, elas precisam ser debatidas, né? E, no contexto da pandemia, as pessoas estão sendo mortas porque elas não estão tendo acesso aos serviços. Os hospitais de campanha foram construídos nas regiões centrais.
e os governantes sabiam que era na periferia que precisava construir os hospitais de campanha. Então, é lamentável isso. Você fazer hospital de campanha no Ibirapuera, na região do Ibirapuera, você construir os hospitais, deixar leitos vazios nas regiões centrais, quando na Zona Leste, na Brasilândia, na Zona Sul, as pessoas estejam morrendo dessa forma. Não pode. Né? E quando você olha, as pessoas falam, não, no Brasil, a morte por Covid ela é mais baixa, está reduzindo em relação aos outros países. Ora, é claro que está reduzindo, porque a expectativa de vida da população negra é mais baixa em relação à expectativa de vida da população branca. E a Covid está dizimando, nesse momento, a população negra. Então, faz sentido, está caindo a faixa etária. Então, isso precisa ser debatido. E eles não estão falando sobre isso. Né? Esse debate precisa ser aberto. Bem aberto, Por que é que está reduzindo a faixa etária? Está reduzindo porque está atingindo, neste momento, a população negra, que é mais vulnerável e suscetível. Né? Não tem tanta visibilidade, né? Andressa Martini, boa noite. Ivone Pereira da Silva, boa noite. Obrigada. Realmente, a Dilma é perfeita. É nossa diva. O Edivaldo Viola queria fazer uma pergunta. Edivaldo? São diversos os relatos de mulheres negras que sofreram formas de preconceito, especialmente no mercado de trabalho. Não ser contratada por etnia, ambiente de trabalho, explorar e muitas outras histórias. O que a professora Palmira acha disso? Olha, eu sempre falo que o racismo no Brasil precisa ser combatido de duas perspectivas. De uma perspectiva do Estado, o Estado precisa combater o racismo, e de uma outra perspectiva pelo capital privado. Né? A gente fala muito de combate ao racismo, de reconhecimento do racismo na sociedade brasileira, mas a gente sempre fala que o racismo é para ser combatido pelo movimento negro, mas a gente nunca inclui o capital privado nesse debate, que recebe muito dinheiro do Estado e discrimina a população negra. É como se o Estado estivesse financiando o racismo na nossa sociedade. Né? Porque o capital privado, ele também recorre, ele se socorre busca recursos nas agências do Estado. E o Estado financia as empresas. Quando elas estão com dificuldade, elas batem na porta do Estado. E o Estado não pede nenhuma contrapartida. Então, a gente precisa sentar para fazer esse debate com os parlamentares, fazer esse debate com os representantes das instituições governamentais. Do contrário, a gente está brincando de combater racismo. Empresas que discriminam não podem receber recursos públicos. Né? Não é possível você entrar dentro de uma empresa que tem trabalhador negro só na base da pirâmide, trabalhando só como operacional, só fazendo serviços operacionais, trabalhando, executando as tarefas manuais, e recebe dinheiro do Estado. Então, que Estado é esse? A gente fala muito do racismo institucional no Brasil, mas a gente precisa incluir também outros aspectos do racismo na nossa sociedade, senão a gente não sai do lugar. Verdade. Então, um pouco, Edivaldo, eu acho que é isso, a mulher ela é discriminada porque o Estado no Brasil ele é financiador do racismo. Né? Ele financia, porque ele coloca dinheiro na empresa que não vai contratar a mulher negra. Essa empresa ela abre
ela abre, por exemplo, eu quero abrir uma empresa, eu vou lá buscar financiamento do Estado. O Estado financia a minha empresa. E na hora de contratar, eu não contrato a mulher negra, o trabalhador, a trabalhadora negra. Ora, mas o que é isso? Isso é mais do que... A Ivone está dizendo, é racismo estrutural. É um racismo estrutural. É um racismo de Estado. Né? O Estado, no Brasil, é que financia, ele agencia o racismo na nossa sociedade. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Por isso que é interessante, né, que nós votamos em candidatos e candidatas negras, né, para que as políticas públicas, né, sejam voltadas mais para o nosso lado, para nós, né, para a nossa população negra, e uma população que clama tanto, né, por justiça social. Professora Maria Palmira, nós estamos, assim, quase encerrando a nossa live, infelizmente. O tempo é tão curto e o assunto é tão extenso, que, assim, eu quero convidá-la. Quero chamar também a professora Juliana, Andressa, porque, assim, elas também têm muito para contribuir nessa nossa jornada, porque é uma jornada que a gente tem que pegar na mão uma da outra para chegarmos aonde a gente quer, né? Sabemos que não vai ser 100%, né? Mas vamos atingir os nossos 80%. Gostaria que a senhora deixasse, assim, uma mensagem para nós, mulheres negras, que estamos entrando na política agora, né? Uma mensagem, assim, de força, porque nós somos mulheres determinadas e sabemos que vamos enfrentar, assim, muitas barreiras, né? E eu te admiro muito, Maria Palmira, te admiro muito mesmo, sabe? Como professora, como amiga, que fora da sala de aula nós conversávamos muito, né? Nós temos quase a mesma ideologia, né? Somos petistas, assim, de carteirinha mesmo, sofremos juntas quando o Lula foi preso, né? Ficávamos nos lamentando uma outra na sala de aula, isso daí não me sai da cabeça. Então, assim, nos deixe uma mensagem, né? Uma mensagem de fortaleza, assim. Nos passa para nós uma fortaleza que você teve. Então, o poder é para ser ocupado, e ele é para ser ocupado pelas mulheres e para ser ocupado pelas mulheres negras em particular. Então, mulheres negras, unam-se, né? Mulheres da periferia, juntem-se, força para eleger as mulheres negras nas próximas eleições. Contem comigo, Regina, né? Se precisarem, eu estou à disposição. Com certeza, eu vou voltar a fazer o convite. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Assim, nós vamos voltar a conversar. Juliana Francini também, ela disse que vem com prazer, ela está me parabenizando, eu agradeço, né? Mulheres negras no poder, vamos pegar uma na mão da outra e vamos chegar lá. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? A Andressa Martini também disse que será um prazer, então nós vamos fazer uma live, tá? Já estão convidadas, Andressa Martini, Juliana Francini, Maria Palmira, nós vamos fazer um debate bem forte aí, porque assim nós temos ainda uma jornada muito grande pela frente aí. Eu agradeço a todos e todas, né, por estarem com a gente nessa sala, e boa noite. Boa noite, professora Maria Palmira. Vamos resistir e renovar a política. É isso mesmo, Andressa. Nós, mulheres negras na resistência. Obrigado a todos, agradeço assim de coração. Até a próxima sexta-feira com mais uma live, que o tema vai ser também tranquilão e supimpa. Beijo, muito obrigada, viu, professora Maria Palmira? Fique com Deus. Beijão. Foi de grande, assim, foi de grande valia, foi de engrandecedor as suas palavras. Muito obrigada. Legal. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.